Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz seja convosco. Nós estamos aqui para mais uma aula de teologia. Estamos falando sobre cristologia, a doutrina de Cristo. Esta é a nossa apostila. O nosso curso teológico é um curso avançado em teologia. É uma teologia tradicional, doutrinária e conservadora. Muito bem. É uma teologia também elementar. E nós estamos aqui para darmos a segunda aula de Cristologia, a doutrina de Cristo, e estamos no primeiro período, primeira parte. Muito bem, então vamos lá. Ok, vamos lá. Lembrando que estamos no capítulo de número 36 da nossa apostila. Estamos na página de número 36 da nossa apostila, capítulo de número 2. Capítulo 2, iremos falar sobre a divindade de Cristo e o testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. Então iremos falar nesta aula sobre este tema, a divindade de Cristo e o testemunho dos apóstolos acerca de Cristo. Então vamos começar falando sobre a divindade de Cristo. Neste tema da divindade de Cristo, vamos falar também sobre os falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Muito bem. Um dos pontos salientes da doutrina de Cristo, que é a cristologia, consiste na afirmativa segundo qual Jesus Cristo tinha uma dupla natureza, que é a natureza divina e a natureza humana. Dupla natureza. O que fazia tanto ele ser 100% homem, na sua essência, e 100% Deus. Ok? Apesar disto, muitas pessoas, ao longo dos séculos, têm se levantado contra esta verdade, e principalmente contra a divindade de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, nós iremos aprofundar um pouquinho aqui sobre essas pessoas que, com seus falsos conceitos, levantam contra a divindade de Cristo. Então vamos falar de falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Dentre há muitos falsos conceitos,
quanto à divindade de Cristo Jesus, surgidos a esse século de história do cristianismo, se destacam os seguintes. 2 pontos. Primeiro aqui, o arianismo. O arianismo. O que era o arianismo? O arianismo foi um ensino de um presbítero de Alexandria, chamado Ário. É um ensino de Ário. Este Ário, ele era um presbítero, de Alexandria. O arianismo ensinava ou considerava a Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade. Eles afirmam que só há um Deus e que este não seria Jesus Cristo, e afirmam que Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus, e que Jesus ele é superior aos homens, mas não é Deus. Este é o ensinamento herético ou herege dos arianistas. Então, o arianismo ensinavam esse tipo de doutrina. Muito bem. Vamos conhecer um pouco do ebionismo. Vamos lá. Quem eram os ebionismos? Ebionismo é uma seita de judeus cristãos que acreditavam que Deus era só um homem comum, muito inteligente e elevado em retidão e sabedoria incomum. Então, o que eles negavam? O que eles negavam de Jesus? Eles negavam a divindade de Cristo, considerando-o como um simples homem super inteligente. Essa era a doutrina dos ebionismos. Muito bem. Vamos agora para o docetismo. Vamos estudar sobre os docetismos. Quem eram os docetismos? Eram os gnósticos. Era o gnosticismo. Os gnosticismos do século I de Alexandria. Estes negavam a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia
estar, que na sua natureza não podia estar a carne, que segundo o sistema é inerente má. Então, é isso que eles negavam. A realidade do corpo, o corpo de Cristo, julgando assim que sua natureza não podia estar ligada a um corpo de carne, porque, segundo o sistema, a carne é inerente má. Então eles ensinavam também que o corpo de Cristo era apenas uma ilusão, e que sua crucificação foi apenas aparente. É isso que eles ensinavam. Muito bem. Vamos falar agora do apolinária, é um nome tão difícil, né? Apolinarianismo. Vamos falar sobre esta seita, os apolinarianismo. Então, quem são eles? Esta teoria é teoria de Apolinário, por isso vem o nome apolinarianismo, porque é uma teoria de Apolinário de Laodiceia. Era um Apolinário de Laodiceia. Muito bem. Este admitia que Cristo tivesse apenas duas partes humanas, negando que ele tivesse alma humana. Essa teoria foi qualificada como heresia no ano 381 depois de Cristo, pelo fato de ensinarem que Jesus tinha corpo e espírito, mas não possuía alma. Então é isso que eles ensinavam e admitiam acerca de Cristo. Muito bem, vamos para o próximo aqui, que é o nestorianismo. Quem era ele? Ele era membro de uma seita religiosa importante no século V. Este negava a união de duas naturezas, humana e divina, de Cristo, fazendo ele duas pessoas. Então, eles negavam isso aí, negavam a união das duas naturezas. Eles negavam a união das duas naturezas, a humana e a divina em Cristo, fazendo ele de duas pessoas. Eles não acreditavam que Jesus Cristo, tendo duas naturezas, era uma pessoa só. Eles faziam dele duas pessoas. Falando que Jesus ele tinha
pessoas ligadas em um corpo só. Então, negando aqui a parte humana e a parte divina de Jesus Cristo. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Ele era um bispo de Constantinopla. Eles ensinavam que Jesus tinha dois corpos, que Jesus tinha dois corpos unidos em si. Dois corpos unidos em si, unido em um só, melhor dizendo. Então tá, dois corpos unidos em si, quer dizer, duas pessoas. Jesus era duas pessoas, uma pessoa divina e uma pessoa humana. É isso que eles ensinavam. Eles ensinavam que o verbo divino e o homem, e que esses dois, ou essas duas pessoas, eram tão unidas que quase podiam ser encarada como uma única pessoa. E que Jesus não é a própria divindade encarnada. É isso que eles ensinavam. Ou ensinam ainda, né? Muito bem. E o próximo aqui é o jeovismo. O jeovismo. Os que seguem a seita dos Jeová, testemunhas, são baseados no ensinamento de Taze Russell. Este ensinamento que Cristo não é Deus, eles ensinam que Jesus Cristo não é Deus, mas que apenas estava extinto, ou melhor, estava existindo, que Jesus era um ser que estava existindo na forma de Deus. Eles ensinam que a vida de Cristo começou no céu e que Jesus não é Deus, que Jesus é um ser criado. Olha que absurdo, que Jesus é um ser criado por Deus, uma criatura de Deus, e não Deus, apenas uma criatura de Deus, ser criado, e que Jesus não faz parte da Trindade. Também eles ensinam que Jesus, ele não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então eles ensinam, ainda vai mais além, um absurdo maior ainda, que Jesus é o arcanjo Miguel. É isso que eles ensinam. Muito bem. Então está aí a primeira parte, primeira divisão desse estudo aí, falando sobre a divindade de Cristo, né? Então agora vamos entrar, vamos continuar falando, né? Sobre a divindade de Cristo. Nós falamos aí sobre, falamos sobre os falsos conceitos, né? Os falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Então agora vamos falar da divindade de Cristo nas Escrituras,
a divindade de Cristo nas Escrituras. Quem vai comprovar agora a divindade de Cristo são as Sagradas Escrituras. Então vamos lá. A divindade de Cristo está revelada nas Escrituras Sagradas. Isto é claramente percebido atentando-se para o seguinte testemunho das Escrituras. Então vamos lá. Cristo é Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Está escrito aqui em João 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo era Deus. Então, é o que está em João 1 e 1. No princípio era o Verbo era Deus. Eu gostaria de pedir que lesse para mim João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, se no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e estava com Deus, este Verbo que era Deus, ele se fez carne. Jesus Cristo Deus se fez filho. Jesus habitou entre nós, era o próprio Deus, e nós vimos a sua glória. Muito bem. Outras referências bíblicas corroboram com a divindade de Cristo Jesus. Vejamos a seguir, João 10, versículo de número 30 e 33. Eu e o Pai somos um. 33. Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. 38. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Muito bem. Vê aí o capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Vê no capítulo 20, versículo 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor, meu Deus e Deus meu. Amém. Vamos lá para o livro, carta de Paulo aos Romanos 9, versículo 5. Dos quais são os pais e dos quais a Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Amém. Colossenses 1, 25. Deixa a Bíblia falar. Da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filipenses 2, versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Hebreus 1, versículo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Primeira de Pedro, vamos ler muito versículo mesmo. Primeira de Pedro 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo Jesus, graça e paz vos sejam multiplicadas. Primeira de João 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardando os seus mandamentos. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Então aprendemos aí, segundo as Escrituras, sobre a divindade de Cristo, que Cristo é Deus. Não tenhamos mais dúvida que Cristo é Deus. Ele é Deus. Então agora vamos aprender que Cristo, além de ser Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Cristo é o Todo-Poderoso. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28 e versículo 18. Também em Apocalipse 1 e versículo 8, o próprio Cristo vai estar dizendo assim: olha, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, aleluia. Então o Cristo, ele é o próprio Deus, ele é também o Todo-Poderoso. Então agora vamos ver a divindade de Cristo aqui como o Eterno. Ele é também o Eterno. João 8 e 58, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Vamos ver também em João 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Deus em espírito nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou, que está em 1 João 18. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. João 6,57. Vamos ver também João 8,19, que diz assim: então eles lhe perguntaram: onde está o Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai? Se conhecesses a mim, também conheceríeis
o meu Pai. E para concluir aqui, João 10 e 30, e depois do 38, né? Nós vamos ler esse versículo. Vamos ler João 10, 30. Eu e o Pai somos um. 38. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. 38, já leu, né? 14, capítulo 14, versículo 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Capítulo 16, versículo 28. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, para também que eles sejam um entre nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 26, versículo. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Muito bem. Viu? Conhecemos agora, aprendemos Cristo como o Eterno. E agora vamos aprender aqui, conhecendo Cristo como o Criador. Cristo é o Criador. João 1, versículo 3. E depois do versículo 10. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Muito bem, vamos para Colossenses 1 e 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que as no céu e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aí, agora, terminando aqui, nós temos também Hebreus 1, e versículo 1 e 2, que diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, lembrando que já passamos agora para a página 38, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus 1, 1 e 2. Amém?
Então está aí esta primeira parte da aula 2, falando aí sobre a divindade de Cristo nas Escrituras, mas falamos também aí, aprendemos sobre a divindade de Cristo e o testemunho dos apóstolos, os falsos conceitos quanto à divindade de Cristo. Até daqui a pouquinho, no segundo período. Deus vos abençoe.